do Airfat, Audiência Munger Português, Regão Charlie Munger, a regra poderosa para dobrar o seu capital. A maioria das pessoas fracassa com dinheiro porque quer ser brilhante antes de ser sensata. Essa é a verdade que ninguém quer aceitar, mas que eu vou deixar bem clara neste momento. Passei décadas observando como os seres humanos tomam decisões financeiras e posso dizer com absoluta certeza que o problema não é falta de informação. É excesso de ego combinado com preguiça mental. Vocês querem a fórmula mágica. O segredo escondido, a estratégia que os gurus vendem por milhares de dólares. Mas a realidade é tão simples que chega a ser ofensiva para quem gosta de complicar as coisas. Diga-me nos comentários abaixo se você já tomou uma decisão que sabia que era estúpida e mesmo assim a fez, porque aposto que todos nós já fizemos isso pelo menos uma vez e provavelmente mais vezes do que gostaríamos de admitir. Quando comecei minha jornada no mundo dos investimentos, não tinha nenhuma vantagem especial. Nenhum segredo de família, nenhuma herança poupuda esperando por mim. O que tinha era uma curiosidade insaciável e uma disposição para admitir quando estava errado. Duas qualidades que parecem ter saído de moda nos dias de hoje. As pessoas preferem defender suas ideias ruins a reconhecer que cometeram um erro, e isso é absolutamente fatal quando se trata de construir riqueza real. Warren Buffett e eu construímos a Berkshire Hathaway não porque éramos os mais inteligentes da sala, mas porque éramos disciplinados o suficiente para evitar as tolices que destruíram outros investidores muito mais talentosos. Essa é a regra poderosa que vocês estão buscando. Mas vou desenvolvê-la de uma forma que realmente penetre em suas mentes. Não apenas como mais um conselho que vocês vão esquecer amanhã. O dinheiro ama o silêncio, o ego ama o ruído, e a maioria das pessoas escolhe o ruído porque o silêncio exige pensamento e o pensamento exige trabalho. Prefiro passar horas lendo e pensando do que minutos agindo, impulsivamente. Mas vivemos numa cultura que celebra a ação constante como se movimento fosse sinônimo de progresso. Deixe-me contar sobre um empresário que conheci. Vamos chamá-lo de Roberto, que tinha uma empresa razoavelmente bem-sucedida no setor de manufatura. Roberto era inteligente, trabalhador, tinha todas as qualidades que as pessoas associam ao sucesso, mas tinha um problema fundamental que eventualmente o destruiu. Ele não conseguia ficar quieto. Cada semana tinha uma nova ideia, um novo projeto, uma nova expansão. Quando eu o conheci, ele estava considerando entrar em 3 mercados diferentes simultaneamente, nenhum dos quais ele realmente entendia. Tentei explicar que a diversificação sem compreensão é apenas uma forma sofisticada de jogar roleta, mas ele não quis ouvir porque estava apaixonado pela ideia de ser visto como um visionário. 3 anos depois, Roberto havia perdido tudo. Não porque o mercado colapsou, não porque teve má sorte, mas porque violou o princípio mais básico que tento ensinar às pessoas: nunca invista em algo que você não entende profundamente. Parece óbvio quando dito assim. Mas observem quantas pessoas violam essa regra todos os dias. Compram ações de empresas cujos produtos não conseguem explicar, investem em criptomoedas sem entender a tecnologia subjacente, entram em negócios porque alguém lhes disse que é uma oportunidade imperdível. A ganância tem uma capacidade impressionante de desligar o pensamento racional. E o medo de ficar de fora é ainda mais poderoso do que a ganância em muitos casos. A regra poderosa para dobrar seu capital não é uma fórmula matemática complexa, não é uma estratégia de timing de mercado, não é nenhuma técnica secreta de análise. É simplesmente isto: evite as tólices e seja paciente. Soa decepcionante? Provavelmente soa, porque as pessoas querem algo mais emocionante, mais complexo, algo que as faça sentir inteligentes. Mas a verdade é que a riqueza é construída muito mais por não perder dinheiro do que por fazer grandes ganhos espetaculares. Se você conseguir evitar as grandes perdas que destroem a maioria dos investidores, o efeito composto fará o trabalho pesado por você ao longo do tempo. O problema é que evitar tolices requer humildade intelectual.
E a humildade intelectual é uma mercadoria extremamente rara no mercado atual. Deixe-me fazer uma pergunta que deve fazer você pensar. Quantas decisões financeiras você tomou no último ano baseadas em análise sólida, versus quantas tomou baseadas em emoção, pressão social ou simplesmente porque estava entediado? Seja honesto consigo mesmo, porque a autoilesão é o primeiro passo para a ruína financeira. Passei minha vida estudando psicologia humana tanto quanto estudei balanços financeiros, porque entender como as pessoas pensam é mais valioso do que qualquer modelo matemático. Os mercados são movidos por pessoas, e as pessoas são movidas por emoções disfarçadas de lógica na maioria das vezes. Warren sempre diz que o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, e essa observação é absolutamente precisa. A paciência não é apenas esperar, é esperar com propósito, com compreensão, com convicção baseada em análise sólida. Muitas pessoas confundem paciência com inércia. Ficam paradas não porque têm convicção, mas porque têm medo ou preguiça. Verdadeira paciência vem de entender o que você possui e por que você possui, de forma tão profunda que as flutuações de curto prazo se tornam irrelevantes. Quando você realmente entende o valor intrínseco de um ativo, as oscilações de preço são oportunidades, não ameaças. Construir riqueza real exige que você desenvolva o que chamo de modelos mentais, estruturas de pensamento que permitem avaliar situações de múltiplas perspectivas. A maioria das pessoas opera com um ou dois modelos mentais, geralmente aqueles relacionados à sua área de especialização, e isso as torna vulneráveis a erros previsíveis. Estudo psicologia, biologia, física, matemática, história, não porque quero ser um polímata impressionante, mas porque cada disciplina oferece ferramentas de pensamento que podem ser aplicadas a problemas de investimento. Quando você entende o conceito de incentivos da economia, viés de confirmação da psicologia, efeitos de rede da tecnologia e vantagens competitivas sustentáveis da estratégia empresarial, você vê oportunidades e riscos que são invisíveis para quem pensa de forma unidimensional. Agora, sobre dobrar seu capital, vamos falar de matemática básica, que surpreendentemente poucas pessoas realmente internalizam. Se você conseguir retornos consistentes de aproximadamente 10% ao ano, seu capital dobra a cada 7 anos aproximadamente graças ao efeito composto. Não precisa de retornos espetaculares de 50% ou 100%. Precisa de retornos sólidos e consistentes ao longo do tempo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não consegue manter a disciplina necessária para obter retornos consistentes porque se deixa seduzir por promessas de ganhos rápidos. Vem alguém que duplicou o dinheiro em 6 meses com alguma aposta arriscada e pensam que podem fazer o mesmo, ignorando completamente os milhares que tentaram a mesma coisa e perderam tudo. O risco não é apenas uma questão de volatilidade, é uma questão de perda permanente de capital. Posso tolerar flutuações de preço? Não posso tolerar perder dinheiro de forma permanente em investimentos ruins. Essa distinção é crucial, mas frequentemente ignorada. As pessoas olham para a volatilidade e pensam que estão medindo risco, quando na verdade deveriam estar perguntando: qual é a probabilidade de eu perder dinheiro permanentemente neste investimento? Um ativo pode ser extremamente volátil, mas ter risco muito baixo de perda permanente se você entende o negócio subjacente e tem horizonte de longo prazo. Por outro lado, um ativo pode parecer estável, mas ter risco enorme de perda permanente se o modelo de negócios é fundamentalmente falho. Conheci uma investidora, vamos chamá-la de Márcia, que trabalhava como contadora e começou a investir suas economias de forma metódica aos 30 anos. Márcia não era particularmente brilhante no sentido convencional. Não tinha MBA de escola prestigiosa. Não tinha acesso a informações privilegiadas. O que ela tinha era disciplina férrea e disposição para aprender. Ela estabeleceu algumas regras simples para si mesma.
Só investiria em empresas cujos produtos ela usava e entendia. Só compraria quando o preço tivesse significativamente abaixo do que ela calculava ser o valor justo e nunca venderia apenas porque o preço havia subido ou caído. Seguiu essas regras religiosamente por 30 anos. Quando a conheci recentemente, aos 60 anos, ela havia acumulado uma fortuna que permitiria a ela e sua família viver confortavelmente por gerações. Não fez nada espetacular, não teve nenhum grande golpe de sorte. Simplesmente evitou tolices e deixou o efeito composto fazer seu trabalho. A história de Márcia ilustra algo que tento ensinar, mas que poucos realmente absorvem. Para conseguir o que você quer, primeiro precisa merecê-lo. Não no sentido moral abstrato, mas no sentido prático de desenvolver as habilidades, conhecimentos e disciplina necessários. O mercado não se importa com seus sonhos, suas necessidades ou seu senso de justiça. O mercado recompensa competência, paciência e disciplina e pune incompetência, impaciência e impulsividade. É um sistema brutalmente meritocrático nesse sentido. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para você. Muitas pessoas reclamam que o sistema é injusto, que os ricos ficam mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres. E há verdade nisso em termos de estruturas sociais e políticas. Mas no nível individual, você tem muito mais controle sobre seu destino financeiro do que provavelmente acredita. Não estou dizendo que todos podem se tornar bilionários. Isso é obviamente absurdo. Estou dizendo que a maioria das pessoas poderia melhorar significativamente sua situação financeira, simplesmente evitando erros estúpidos e sendo mais disciplinada com o dinheiro que já tem. Gastam em coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Financiam estilos de vida insustentáveis com crédito caro. Investem em coisas que não entendem porque têm medo de perder a próxima grande oportunidade. O medo de perder uma oportunidade, o que os jovens hoje chamam de FOMO, é provavelmente mais destrutivo para a riqueza do que qualquer outro viés cognitivo. Faz com que pessoas inteligentes tomem decisões estúpidas, faz com que pessoas prudentes se tornem imprudentes. Faz com que pessoas pacientes se tornem impacientes. Quando todos ao seu redor parecem estar ficando ricos com algo que você não entende, a pressão psicológica para participar é enorme. Mas é precisamente nesses momentos que você mais precisa de disciplina. As maiores oportunidades de construir riqueza geralmente vêm de ter capital disponível quando todos os outros estão em pânico, não de participar de manias quando todos estão eufóricos. Durante a crise financeira de 2008, quando o mundo parecia estar desmoronando e todos estavam vendendo em pânico, aqueles que tinham capital e coragem para comprar ativos de qualidade a preços de liquidação fizeram fortunas, não porque eram mais inteligentes que todos os outros, mas porque tinham a disciplina de manter reservas e a coragem de agir quando outros estavam paralisados pelo medo. Essa é a essência da regra poderosa. Posicione-se de forma que as crises sejam oportunidades, não catástrofes. Isso significa não estar totalmente investido o tempo todo. Significa não usar alavancagem excessiva. Significa ter uma margem de segurança em tudo o que você faz. A margem de segurança é um conceito que Benjamin Graham ensinou e que Warren e eu abraçamos completamente. Significa nunca pagar o preço justo por algo, sempre insistir em um desconto significativo para compensar erros de análise ou eventos imprevistos. Se você calcula que uma empresa vale 100, não compre por 95, compre por 60 ou 70. Essa margem não apenas protege contra perdas, mas também aumenta significativamente seus retornos potenciais. O problema é que exige paciência, porque oportunidades com margem de segurança adequada não aparecem todos os dias. Você pode passar meses ou até anos esperando pela oportunidade certa, e durante esse tempo vai ver outras pessoas fazendo dinheiro com coisas que você não entende ou não confia. Aqui está onde a maioria falha. Não conseguem tolerar ver outros aparentemente prosperando enquanto eles esperam. A inveja é um pecado capital por boas razões.
É absolutamente corrosivo para o pensamento racional. Quando você começa a comparar seus resultados com os de outros, especialmente em prazos curtos, você inevitavelmente fará coisas estúpidas. Meu retorno é meu retorno. Não me importo se alguém fez melhor no último trimestre ou no último ano. O que importa é se estou fazendo progresso consistente em direção aos meus objetivos de longo prazo e se estou fazendo isso de uma forma que posso sustentar e dormir tranquilo à noite. Dormir tranquilo à noite é um teste subestimado para decisões de investimento. Se você está perdendo o sono preocupado com seus investimentos, provavelmente está assumindo mais risco do que deveria, ou investindo em coisas que não entende adequadamente. Nunca perdi uma noite de sono por causa de investimentos, não porque nunca tive perdas, tive muitas, mas porque nunca apostei mais do que podia perder confortavelmente e nunca investi em algo que não entendia. Essa paz de espírito tem valor econômico real, permite que você pense com clareza e tome decisões racionais em vez de reagir emocionalmente a flutuações de curto prazo. Falando em emoções, deixe-me abordar algo que raramente é discutido honestamente: o papel do temperamento no sucesso financeiro. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, pode entender análise financeira melhor que qualquer CFA, pode ter acesso às melhores informações, mas se não tiver o temperamento certo, vai fracassar. O temperamento certo significa ser capaz de manter a cabeça fria quando outros estão em pânico. Ser capaz de resistir à tentação quando outros estão eufóricos. Ser capaz de admitir erros rapidamente e corrigi-los sem ego. Essas qualidades não são ensinadas em escolas de negócios, mas são muito mais importantes que qualquer técnica de análise. Warren tem um temperamento quase perfeito para investir. E essa é provavelmente sua maior vantagem. Ele pode assistir seu patrimônio líquido cair bilhões em um dia e não perder a calma. Pode resistir a oportunidades aparentemente atraentes porque não se encaixam em seus critérios. Pode admitir publicamente quando cometeu um erro sem que seu ego seja ferido. Essas capacidades parecem simples quando descritas, mas são extraordinariamente raras na prática. A maioria das pessoas é governada por emoções que nem reconhecem. Tomam decisões baseadas em medo ou ganância, e depois constroem racionalizações elaboradas para justificar essas decisões emocionais. Um dos modelos mentais mais úteis que desenvolvi ao longo dos anos é o que chamo de inversão. Em vez de perguntar como posso ter sucesso, pergunto como posso fracassar e então evito essas coisas. Em vez de perguntar como posso dobrar meu capital rapidamente, pergunto como posso perder meu capital e então evito essas situações. Essa abordagem pode parecer pessimista, mas é profundamente prática. É muito mais fácil identificar e evitar desastres do que identificar e capturar grandes sucessos. Se você simplesmente evitar os grandes erros que destroem a maioria das pessoas, alavancagem excessiva, investir em coisas que não entende, vender em pânico durante crises, comprar em euforia durante manias, você já estará à frente de 90% dos investidores. Agora, vamos falar sobre algo que as pessoas odeiam ouvir: a importância de viver abaixo de suas possibilidades. Não importa quanto você ganha, se gasta tudo ou mais, você nunca acumulará capital para investir. Vejo pessoas ganhando salários de 6 dígitos, vivendo de salário em salário, porque inflacionaram seu estilo de vida para corresponder ou exceder sua renda. Isso é absolutamente tolo. A diferença entre sua renda e seus gastos é sua taxa de poupança. E sua taxa de poupança é o fator mais importante para a acumulação de riqueza nos estágios iniciais. Você pode ser o melhor investidor do mundo, mas se não tem capital para investir porque gasta tudo, suas habilidades são inúteis. Vivi a maior parte da minha vida de forma bastante modesta, apesar de ter acumulado riqueza considerável. Não porque sou miserável, mas porque genuinamente não encontro satisfação em consumo conspícuo. Prefiro gastar tempo lendo e pensando do que comprando coisas que não preciso. Essa preferência não é virtuosa. É apenas meu temperamento. Mas tem a consequência prática de que sempre tive capital disponível para investir quando oportunidades apareceram.
Se você gasta 95% da sua renda mantendo um estilo de vida impressionante, você tem apenas 5% para investir. Se você gasta 50% da sua renda vivendo confortavelmente, mas sem extravagância, você tem 50% para investir. Ao longo de décadas, essa diferença é absolutamente massiva, devido ao efeito composto. O efeito composto é frequentemente chamado de oitava maravilha do mundo e com razão. É simplesmente isto: ganhos sobre ganhos ao longo do tempo. Parece trivial quando explicado, mas as implicações são profundas. Pequenas diferenças em taxas de retorno produzem diferenças enormes em resultados finais quando compostas ao longo de décadas. A diferença entre 8% ao ano e 12% ao ano pode não parecer dramática, mas ao longo de 30 anos, a diferença nos resultados finais é de várias vezes. Isso significa que melhorar sua taxa de retorno, mesmo que modestamente, tem valor enorme. E também significa que evitar grandes perdas que interrompem o composto é absolutamente crítico. Aqui está um erro que vejo constantemente. Pessoas interrompem o efeito composto, retirando ganhos prematuramente, fazem um investimento que dobra de valor e imediatamente vendem para realizar lucros, como se lucros não realizados fossem de alguma forma menos reais. Se você tem um ativo de qualidade que está apreciando, por que venderia apenas porque dobrou? Se as perspectivas de longo prazo ainda são boas, se o preço ainda está razoável em relação ao valor, deixe-o continuar compondo. Obviamente, se o preço excedeu absurdamente o valor ou se as perspectivas fundamentais mudaram, vender faz sentido. Mas vender apenas porque algo subiu é uma forma garantida de limitar seus retornos de longo prazo. Warren e eu mantivemos algumas posições na Berkshire por décadas, assistindo-as crescer de investimentos modestos para posições valendo bilhões. Não porque somos gênios que previram o futuro, mas porque compramos empresas de qualidade a preços razoáveis e tivemos a disciplina de não interferir. A maioria dos investidores negocia demais, constantemente comprando e vendendo, gerando custos de transação e impostos, interrompendo o efeito composto. Fazem isso porque estão entediados, porque querem sentir que estão fazendo algo, porque confundem atividade com progresso. Mas na maioria dos casos, fazer nada teria produzido resultados melhores. A inação é subestimada. Vivemos em uma cultura que celebra a ação constante, mas frequentemente a melhor ação é nenhuma ação. Quando você não tem uma vantagem clara, quando não entende completamente a situação, quando as probabilidades não estão claramente a seu favor, a resposta correta é esperar. Mas esperar é psicologicamente difícil porque não produz a ilusão de progresso que a ação produz. Você pode passar meses estudando uma indústria, analisando empresas e concluir que não há oportunidades atraentes no momento. Isso não é tempo desperdiçado. É tempo investido em evitar erros, mas não parece produtivo da mesma forma que fazer uma transação parece. Deixe-me contar sobre outro empresário que conheci. Vamos chamá-lo de Fernando. Fernando herdou uma empresa familiar de distribuição que gerava fluxo de caixa sólido, mas não tinha muito potencial de crescimento. A maioria das pessoas em sua posição teria tentado expandir agressivamente, diversificar para novos mercados, fazer aquisições, fazer algo emocionante. Fernando fez o oposto. Ele administrou o negócio de forma conservadora, extraindo fluxo de caixa consistente e investiu esse fluxo de caixa de forma disciplinada em ativos de qualidade. 30 anos depois, o negócio original ainda existe e ainda gera fluxo de caixa. Mas a riqueza real de Fernando vem do portfólio de investimentos que ele construiu pacientemente ao longo das décadas. Ele não foi brilhante. Foi sensato, e sensato vence brilhante na maioria das vezes ao longo do tempo. Ser sensato significa reconhecer os limites do seu conhecimento. Há muitas coisas que não entendo e nunca vou entender, e não há problema nisso. Não preciso entender tecnologia de semicondutores em nível de engenharia para investir com sucesso. Não preciso prever movimentos macroeconômicos para construir riqueza.
O que preciso é entender profundamente algumas coisas e ficar dentro dessa área de competência. Esse conceito de círculo de competência é absolutamente fundamental, mas frequentemente ignorado. As pessoas querem ter opinião sobre tudo, querem participar de todas as oportunidades, querem ser vistas como conhecedoras de todos os assuntos. Isso é ego, não racionalidade. Meu círculo de competência é relativamente estreito. Entendo certos tipos de negócios, certos princípios de avaliação, certos padrões de comportamento humano. Dentro desse círculo, posso tomar decisões com confiança razoável. Fora desse círculo, sou apenas mais um tolo com opinião. A chave é conhecer a diferença e ter a disciplina de ficar dentro do seu círculo. Isso significa passar em muitas oportunidades que podem ser perfeitamente boas, mas que você não pode avaliar adequadamente. Significa dizer, não sei, com frequência. Algo que a maioria das pessoas acha psicologicamente impossível. Aqui está uma pergunta que deveria fazer você pensar. Quantas das suas opiniões sobre investimentos são realmente baseadas em análise sólida, versus quantas são apenas opiniões que você absorveu de outras pessoas ou da mídia? Seja brutalmente honesto. A maioria das pessoas tem opiniões sobre o mercado de ações, sobre criptomoedas, sobre imóveis, sobre ouro. Mas se você pressioná-las para explicar o raciocínio por trás dessas opiniões, rapidamente fica claro que são apenas ecos de coisas que ouviram em algum lugar. Opiniões emprestadas são perigosas porque você não tem a base de conhecimento para saber quando estão erradas ou quando as condições mudaram. Desenvolver suas próprias opiniões baseadas em análise independente é trabalhoso, exige leitura extensiva, pensamento cuidadoso, disposição para mudar de ideia quando confrontado com novas evidências. A maioria das pessoas não está disposta a fazer esse trabalho, então elas terceirizam seu pensamento para gurus, analistas, mídia financeira. Isso pode funcionar ocasionalmente por sorte, mas não é uma base sustentável para construir riqueza. Você precisa ser capaz de pensar por si mesmo, avaliar evidências de forma independente, chegar a conclusões baseadas em lógica e fatos em vez de emoção e opinião popular. A opinião popular está errada com frequência surpreendente, especialmente em pontos de inflexão importantes. Quando todos estão otimistas, geralmente é hora de ser cauteloso. Quando todos estão pessimistas, geralmente é hora de ser corajoso. Isso soa como conselho clichê, mas implementar na prática é extraordinariamente difícil porque e contra seus instintos sociais. Somos animais sociais, programados para nos conformar ao grupo, e ir contra o consenso gera desconforto psicológico intenso. Mas os grandes retornos vêm precisamente de estar certo quando o consenso está errado. E isso requer disposição para ser contrário. Ser contrário não significa simplesmente fazer o oposto do que todos os outros estão fazendo. Isso é apenas contrário por ser contrário, e é igualmente estúpido. Ser contrário de forma inteligente significa ter uma tese bem fundamentada que difere do consenso e ter a coragem de agir com base nessa tese mesmo quando é impopular. Isso exige confiança em seu próprio julgamento, que só pode vir de ter feito o trabalho de análise cuidadosa. Se você não fez o trabalho, não tem base para confiar em seu julgamento. E seria melhor seguir o consenso ou não fazer nada. Vamos falar sobre algo que as pessoas realmente não gostam de considerar: a possibilidade de que você simplesmente não seja muito bom em investir. Não todos têm aptidão para mitidão, para matemática ou música ou esportes. Se você tentou investir por anos e consistentemente obtém resultados ruins, talvez deve-se considerar que isso simplesmente não é sua força e deveria adotar uma abordagem mais passiva. Não há vergonha nisso. Eu não seria um bom cirurgião, ou engenheiro, ou músico. Reconheço meus limites e fico dentro das áreas onde tenho competência. Muitas pessoas teriam vidas financeiras muito melhores se simplesmente investissem em fundos de índice de baixo custo e focassem em aumentar sua taxa de poupança em vez de tentar vencer o mercado. Mas, se você vai tentar investir ativamente,
precisa fazê-lo de forma séria e disciplinada. Isso significa desenvolver um processo, seguir esse processo consistentemente, manter registros de suas decisões e raciocínio, revisar regularmente seus resultados e aprender com erros. A maioria das pessoas não faz nada disso. Elas compram e vendem baseadas em impulsos, não mantêm registros adequados, não aprendem com erros, porque nem reconhecem claramente quando cometeram erros versus quando simplesmente tiveram má sorte. Sem um processo disciplinado e feedback honesto, você não pode melhorar e, se não está melhorando, está desperdiçando seu tempo. Aqui está algo que aprendi ao longo de décadas. A maioria das oportunidades de investimento não são oportunidades reais. São armadilhas disfarçadas de oportunidades. Coisas que parecem atraentes superficialmente, mas que têm problemas fundamentais que não são imediatamente óbvios. Aprender a reconhecer essas armadilhas é mais valioso do que aprender a identificar oportunidades genuínas, porque evitar desastres é mais importante que capturar grandes ganhos. Um grande desastre pode apagar anos de ganhos sólidos, então sua primeira prioridade deve ser sempre não perder dinheiro de forma permanente. Como você evita armadilhas? Primeiro, seja cético por padrão. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, entenda que informações gratuitas geralmente valem exatamente o que você pagou por elas. Se alguém está oferecendo uma oportunidade incrível, pergunte-se por que está oferecendo a você, em vez de simplesmente capturar o valor para si mesmo. Terceiro, faça sua própria diligência. Não confie em análises de outras pessoas, não confie em promoções, não confie em dicas. Faça o trabalho de entender o negócio, os riscos, a avaliação. Você mesmo, a preguiça intelectual, é provavelmente o maior inimigo do sucesso em investimentos. As pessoas querem atalhos, querem que alguém lhes diga o que fazer, querem fórmulas simples que possam aplicar mecanicamente. Mas investimento bem-sucedido requer pensamento, e pensamento é trabalho duro. Não há substituto para ler demonstrações financeiras, entender modelos de negócios, avaliar gestão, considerar riscos. Se você não está disposto a fazer esse trabalho, você não deveria estar investindo ativamente. Deveria estar em fundos de índice ou deixando que profissionais gerenciem seu dinheiro. Falando em profissionais, a indústria de gestão de ativos é, em grande parte, uma fraude elaborada. Há alguns gestores genuinamente talentosos, mas a vasta maioria não consegue vencer índices de mercado consistentemente após taxas. No entanto, eles cobram taxas substanciais baseadas em ativos sob gestão, criando um incentivo perverso onde eles ganham dinheiro independentemente de seus clientes ganharem ou não. As taxas compostas ao longo de décadas podem consumir uma porção enorme de seus retornos. Se você está pagando 1% ao ano em taxas e o mercado retorna 8%, você está desistindo de mais de 12% dos seus retornos. Ao longo de 30 anos, essa diferença é absolutamente massiva. Portanto, seja extremamente cuidadoso com taxas. Cada ponto percentual de taxas é um ponto percentual a menos de retorno composto ao longo do tempo. Isso não significa que você nunca deveria pagar por gestão profissional, mas significa que você deveria ter certeza de que está recebendo valor real em troca. A maioria das pessoas estaria melhor em fundos de índice de baixo custo do que pagando gestores ativos, que provavelmente não vão superar o mercado após taxas. Isso não é emocionante, não faz você se sentir sofisticado, mas funciona para a maioria das pessoas. Agora, se você vai investir ativamente, deixe-me dar alguns princípios práticos. Primeiro, concentre-se em negócios que você pode entender. Se você não pode explicar como a empresa ganha dinheiro de forma simples, você não entende o negócio bem o suficiente para investir nele. Segundo, procure empresas com vantagens competitivas sustentáveis, o que Warren chama de fossos econômicos. Estes podem ser efeitos de rede, economias de escala, propriedade intelectual, custos de mudança, força de marca. Sem um fosso, qualquer negócio lucrativo atrairá competição que eventualmente eliminará os lucros. Terceiro, preste atenção à gestão.
Você está confiando o seu capital a pessoas, então elas precisam ser competentes e confiáveis. Gestão incompetente pode destruir até o melhor negócio, e gestão desonesta vai roubar você. Quarto, nunca pague demais, não importa quão boa seja a empresa. Preço importa. Um negócio maravilhoso a um preço maravilhoso é uma oportunidade maravilhosa. Um negócio maravilhoso a um preço terrível é um investimento terrível. Você precisa ter disciplina para esperar por preços razoáveis, mesmo que isso signifique perder algumas oportunidades. Quinto, pense em termos de anos e décadas, não dias e meses. Flutuações de curto prazo são ruído. O que importa é a trajetória de longo prazo do negócio. Se você não pode tolerar ver seu investimento cair 30% ou 40% sem vender em pânico, você não deveria estar investindo em ações individuais. Sexto, diversifique o suficiente para proteger contra erros, mas não tanto que dilua seus retornos. Se você tem 50 posições, você está administrando um fundo de índice caro. Se você tem 2 posições, você está assumindo o risco de concentração desnecessário. Algo entre 5 e 20 posições provavelmente faz sentido para a maioria dos investidores individuais, dependendo do seu nível de conhecimento e conforto com o risco. Sétimo, mantenha sempre algum capital em reserva para oportunidades. Se você está sempre totalmente investido, você não pode aproveitar quando oportunidades excepcionais aparecem. E elas aparecem regularmente se você for paciente. Oitavo, admita erros rapidamente. Se você percebe que cometeu um erro, venda e siga em frente. Não se apegue a posições perdedoras esperando que se recuperem para que você possa sair no zero. Isso é ego, não racionalidade. O mercado não se importa com seu preço de compra, e segurar uma posição ruim, esperando recuperação, ruim esperando recuperação ruim, esperando recuperação, dinheiro ruim. Nono, aprenda continuamente. Leia relatórios anuais, leia livros sobre negócios e investimentos. Estude história econômica, aprenda com seus erros e com os erros de outros. Investimento não é algo que você aprende uma vez e depois aplica mecanicamente. É um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Décimo, e talvez mais importante, viva a sua vida. Não se torne tão obcecado com investimentos que você negligencie relacionamentos, saúde, experiências. O dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Acumulei riqueza considerável. Mas as coisas que mais valorizo na vida não têm nada a ver com dinheiro. São relacionamentos com família e amigos, são conversas intelectualmente estimulantes, é a satisfação de aprender coisas novas. É a paz de espírito que vem de viver de acordo com meus princípios. Se você sacrifica tudo isso na busca de riqueza, você está fazendo uma troca terrível. Muitas pessoas ricas são profundamente infelizes porque perseguiram dinheiro às custas de tudo mais. Tornaram-se escravos da acumulação, sempre querendo mais, nunca satisfeitas, incapazes de desfrutar do que têm. Isso é patético. Você deveria buscar riqueza suficiente para ter segurança, independência e capacidade de fazer coisas que valoriza. Mas além desse ponto, mais dinheiro provavelmente não vai melhorar sua vida significativamente. Há retornos decrescentes para a riqueza em termos de felicidade e satisfação de vida? E muitas pessoas não reconhecem isso até que seja tarde demais. Agora, voltando à regra poderosa para dobrar seu capital. Evite tolices e seja paciente. Soa simples, mas implementar isso consistentemente ao longo de décadas requer disciplina extraordinária. Você vai ver outras pessoas fazendo dinheiro com coisas que você não entende. Você vai experimentar períodos onde seus investimentos não fazem nada enquanto o mercado mais amplo sobe. Você vai ser tentado a abandonar seus princípios e perseguir retornos. Essa é a prova. Se você pode manter a disciplina através desses períodos, você provavelmente terá sucesso. Se você não pode, você provavelmente não terá. A maioria das pessoas falha, não porque não tem conhecimento suficiente, mas porque não tem disciplina suficiente. Elas sabem o que deveriam fazer, simplesmente não conseguem fazê-lo consistentemente.
Compram quando deveriam vender, vendem quando deveriam comprar. Assumem riscos quando deveriam ser cautelosas. São cautelosas quando deveriam assumir riscos. Fazem tudo isso porque são governadas por emoções em vez de razão. Desenvolver a capacidade de pensar racionalmente sob pressão emocional é provavelmente a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver, não apenas para investimentos, mas para a vida em geral. Como você desenvolve essa capacidade? Primeiro, estude seus próprios padrões de pensamento e comportamento. Quando você toma decisões ruins, tente entender por quê, que emoções estava sentindo, que vieses cognitivos estavam operando, que informações você ignorou ou superestimou. Segundo, estude psicologia e vieses cognitivos. Entender como sua mente funciona e como ela pode enganá-lo é fundamental. Terceiro, pratique tomada de decisão deliberada. Antes de tomar qualquer decisão financeira significativa, force-se a articular seu raciocínio por escrito. Isso desacelera seu pensamento e torna mais difícil racionalizar decisões emocionais. Quarto, busque feedback honesto. Encontre pessoas que vão dizer quando você está sendo tolo, não pessoas que vão concordar com tudo que você diz. Quinto, aprenda a ficar confortável com incerteza. Você nunca terá todas as informações, nunca terá certeza absoluta. Você precisa ser capaz de tomar decisões com informações e inconformações incompletas e viver com as consequências. Sexto, desenvolva outras áreas da sua vida além de finanças. Se sua identidade e autoestima estão completamente ligadas a seus resultados de investimento, você vai tomar decisões ruins porque as apostas emocionais são muito altas. Deixe-me compartilhar algo que aprendi tarde demais: a importância de dizer não. A maioria das oportunidades que lhes são apresentadas não são boas oportunidades. A maioria dos negócios que você poderia fazer não deveriam ser feitos. A maioria das pessoas com quem você poderia fazer parceria não são boas parceiras. Aprender a dizer não educadamente, mas firmemente, é uma habilidade crucial. Muitas pessoas arruinam suas vidas financeiras porque não conseguem dizer não, seja a oportunidades ruins, a pedidos de amigos e familiares, às suas próprias tentações. Warren diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que pessoas muito bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Isso é absolutamente verdade. Seu tempo e atenção são seus recursos mais valiosos que seu dinheiro. Se você os dispersa em muitas direções, você não conseguirá nada significativo. Concentração e foco são essenciais. Isso significa escolher cuidadosamente onde você investe seu tempo, energia e capital e então comprometer-se totalmente com essas escolhas. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas nunca acumulará riqueza significativa porque não estão dispostas a fazer os sacrifícios necessários. Não estou falando sobre sacrifícios dramáticos. Estou falando sobre pequenas escolhas diárias. Escolher economizar em vez de gastar. Escolher aprender em vez de se entreter. Escolher pensar em vez de reagir. Escolher paciência em vez de gratificação imediata. Essas escolhas parecem triviais, isoladamente, mas compostas ao longo de anos e décadas, elas determinam completamente sua trajetória financeira. A gratificação adiada é provavelmente o melhor preditor de sucesso financeiro de longo prazo. Se você pode resistir a tentações de curto prazo em favor de objetivos de longo prazo, você provavelmente terá sucesso. Se você não pode, você provavelmente não terá. É realmente tão simples. O famoso teste do marshmallow com crianças, onde crianças que podiam esperar por um segundo marshmallow tinham melhores resultados de vida décadas depois, captura algo fundamental sobre natureza humana. Algumas pessoas têm essa capacidade naturalmente, outras podem desenvolvê-la e algumas nunca desenvolverão. Se você reconhece que tem problemas com gratificação adiada, você precisa construir sistemas para compensar essa fraqueza. Automatize suas economias para que o dinheiro seja retirado antes que você possa gastá-lo.
Evite situações de tentação. Não vá ao shopping se você tem problema com gastos impulsivos. Não olhe cotações de ações todos os dias se você tende a negociar demais. Reconheça suas fraquezas e construa guardrails para proteger-se de si mesmo. Não há vergonha nisso. É simplesmente ser pragmático sobre natureza humana. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido: o papel da sorte. Eu tive sorte em muitos aspectos. Nasci em um país e época que ofereciam oportunidades. Tive acesso à educação. Conheci o Warren, que foi uma parceria extraordinariamente produtiva. Tive saúde e longevidade para permitir que o efeito composto funcionasse. Não posso e não vou fingir que tudo foi mérito. A sorte desempenhou um papel significativo. Mas aqui está a coisa: você não pode controlar sua sorte, mas pode se posicionar para aproveitar quando a sorte aparecer. Você faz isso desenvolvendo habilidades, construindo relacionamentos, mantendo capital disponível, sendo paciente. A sorte favorece os preparados. Se você não tem habilidades, você não pode reconhecer ou capturar oportunidades quando elas aparecem. Se você não tem capital, você não pode agir quando oportunidades aparecem. Se você não tem relacionamentos, você não será exposto a oportunidades. Se você não tem paciência, você desperdiçará suas vantagens em perseguições tolas. Portanto, enquanto você não pode controlar a sorte, pode aumentar significativamente suas chances de ter sorte ao fazer as coisas certas consistentemente. Agora, algumas pessoas vão ouvir tudo isso e pensar que é muito difícil, muito restritivo, muito chato. Elas querem emoção, querem sentir que estão vivendo no limite, querem grandes vitórias rápidas. Para essas pessoas, eu digo: vá em frente, mas não reclame quando as coisas derem errado. O mercado é um professor caro e algumas pessoas precisam pagar o preço total antes de aprenderem. Eu prefiro aprender com os erros de outras pessoas. É muito mais barato, mas reconheço que algumas pessoas só aprendem através da experiência dolorosa. Se você está determinado a especular, pelo menos seja honesto consigo mesmo sobre o que está fazendo. Não se engane pensando que está investindo quando está realmente jogando. Não há nada inerentemente errado com especulação se você pode perder o dinheiro sem que isso afete sua vida, mas chame isso pelo nome correto. Investimento é analisar cuidadosamente, comprar com margem de segurança e manter pacientemente. Especulação é apostar em movimentos de preço de curto prazo sem considerar valor fundamental. Ambos têm seu lugar, mas não os confunda. A maioria das pessoas que pensam que estão investindo estão realmente especulando. Elas compram porque pensam que o preço vai subir, não porque fizeram análise cuidadosa de valor. Elas vendem porque pensam que o preço vai cair, não porque o valor fundamental mudou. Elas estão essencialmente tentando adivinhar o que outras pessoas vão fazer, que é um jogo de tolos. Você não pode prever consistentemente o comportamento de mercado de curto prazo, e tentar fazer isso é uma forma garantida de gerar retornos ruins e estresse alto. Aqui está uma pergunta que deveria fazer você pensar. Se o mercado de ações fechasse por 5 anos e você não pudesse ver cotações de preço, você ainda se sentiria confortável possuindo os seus investimentos atuais? Se a resposta é não, você provavelmente está especulando, não investindo. Quando eu compro algo, estou confortável possuindo indefinidamente, porque comprei baseado em valor fundamental, não em expectativas de movimento de preço. O preço eventualmente refletirá valor se você tiver paciência, mas no curto prazo, o preço pode fazer qualquer coisa. Essa separação mental entre preço e valor é absolutamente crucial. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Às vezes, o preço está acima do valor. Às vezes está abaixo, às vezes está aproximadamente correto. Seu trabalho como investidor é comprar quando o preço está significativamente abaixo do valor e vender quando está significativamente acima, ou simplesmente segurar se estiver aproximadamente correto e você ainda gosta do negócio. Mas fazer isso requer que você seja capaz de estimar valor independentemente de preço. Que é difícil?
e requer conhecimento profundo do negócio. A maioria das pessoas não pode fazer isso. Então, elas usam preço como proxy para valor, assumindo que o mercado está sempre certo. Mas o mercado não está sempre certo. Está frequentemente errado, especialmente no curto prazo. O mercado é emocional, oscila entre ganância e medo. Supervaloriza coisas populares e subvaloriza coisas impopulares. Se você pode manter a cabeça fria e avaliar valor de forma independente, você tem uma vantagem enorme. Mas isso requer pensamento independente, que é raro e difícil. Pensamento independente não significa ser contrário por ser contrário. Significa formar suas próprias opiniões baseadas em análise cuidadosa, em vez de simplesmente aceitar o consenso. Às vezes, o consenso está certo. Às vezes, está errado. Seu trabalho é avaliar as evidências e chegar à sua própria conclusão. Isso requer confiança em seu próprio julgamento, que só pode vir de ter feito o trabalho de análise profunda. Se você não fez o trabalho, você não tem base para confiar em seu julgamento. E seria melhor seguir o consenso ou admitir que não sabe. Admitir que você não sabe é uma habilidade subestimada. A maioria das pessoas prefere ter uma opinião, qualquer opinião, a admitir ignorância. Mas ter opiniões sobre coisas que você não entende é pior que admitir ignorância, porque opiniões mal informadas levam a decisões ruins. Eu admito ignorância regularmente. Há muitas coisas que não entendo, muitos negócios que não posso avaliar, muitas tecnologias que estão além da minha compreensão. Não há problema nisso. Eu me concentro no que entendo e ignoro o resto. Esse foco é libertador. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Não precisa participar de todas as oportunidades, não precisa entender todas as tendências. Você só precisa encontrar algumas coisas que entende bem e focar nelas. Essa abordagem concentrada é muito mais eficaz que tentar em tudo. Warren e eu construímos fortunas enormes focando em um número relativamente pequeno de coisas que entendíamos profundamente, não tentando estar em todos os negócios quentes. Agora, algumas pessoas vão argumentar que essa abordagem faz você perder oportunidades. Isso é absolutamente verdade. Perdemos muitas oportunidades ao longo dos anos porque estavam fora do nosso círculo de competência ou não atendiam aos nossos critérios. Não investimos em Microsoft nas fases iniciais. Não investimos em Google. Não investimos em Amazon até recentemente. Perdemos retornos enormes. Mas também evitamos inúmeros desastres ao ficar dentro do nosso círculo de competência e manter nossos padrões. No balanço, nossa abordagem conservadora funcionou extraordinariamente bem. Você não precisa capturar todas as oportunidades para ter sucesso. Você só precisa capturar o suficiente e evitar grandes erros. Essa é uma distinção crucial que a maioria das pessoas não entende. Elas pensam que sucesso em investimento é sobre maximizar ganhos, mas é realmente sobre minimizar perdas enquanto captura ganhos razoáveis. Se você pode evitar grandes perdas e obter retornos sólidos consistentemente, o efeito composto fará o resto, mas uma grande perda pode destruir anos de progresso. Então, proteção contra desvantagem deve ser sempre sua primeira consideração. Proteção contra desvantagem vem de várias fontes: margem de segurança na avaliação, qualidade do negócio, força do balanço, competência da gestão, diversificação razoável. Você quer múltiplas camadas de proteção para que, mesmo se algumas coisas derem errado, você não sofra perda permanente significativa. Essa abordagem defensiva pode parecer covarde para algumas pessoas, mas é profundamente racional. O objetivo não é ser corajoso, é ser rico, e você fica rico evitando tolices tanto quanto capturando oportunidades. Deixe-me compartilhar uma observação sobre natureza humana. As pessoas superestimam enormemente sua própria competência. Estudos mostram que a maioria das pessoas pensa que está acima da média em quase tudo, o que é obviamente impossível, matematicamente.
Esse excesso de confiança é particularmente perigoso em investimentos, porque leva as pessoas a assumirem riscos que não entendem completamente. Elas pensam que são mais inteligentes que o mercado, mais perspicazes que outros investidores, capazes de identificar oportunidades que outros perderam. Geralmente, estão erradas. A humildade intelectual é uma vantagem competitiva enorme em investimentos. Se você reconhece os limites do seu conhecimento, você é menos propenso a cometer erros grandes. Se você está disposto a admitir quando está errado, você pode corrigir erros rapidamente antes que se tornem desastres. Se você está aberto a aprender com qualquer fonte, você continuamente expande seu conhecimento e melhora seu julgamento. Mas a humildade é difícil porque vai contra nossos instintos de status e ego. Seu ego é seu inimigo em investimentos. Faz você segurar posições perdedoras porque admitir erro é doloroso. Faz você assumir riscos desnecessários para provar que é inteligente. Faz você rejeitar bons conselhos porque você quer crédito por suas próprias ideias. Faz você negociar demais porque você quer sentir que está fazendo algo. Aprender a subordinar seu ego à razão é provavelmente a lição mais importante que você pode aprender, mas também a mais difícil porque vai contra a natureza humana fundamental. Como você subordina ego à razão? Primeiro, reconheça que seu ego está operando. Quando você sente resistência emocional a uma ideia ou decisão, pergunte-se se é razão ou ego. Segundo, desenvolva processos que removam decisões emocionais. Se você tem critérios claros para comprar e vender, você pode seguir esses critérios mecanicamente sem que o ego interfira. Terceiro, busque feedback de pessoas que vão desafiar você. Quarto, pratique admitir erros. Comece com coisas pequenas e trabalhe até coisas maiores. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Quinto, redefinir sucesso de uma forma que não seja baseada em ego. Em vez de definir sucesso como vencer o mercado ou ser mais inteligente que outros investidores, defina como alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo. Essa redefinição remove a competição e comparação que alimentam o ego e permite que você se concentre no que realmente importa. Sexto, desenvolva interesses fora de investimentos para que sua identidade e autoestima não estejam completamente ligadas a seus resultados financeiros. Agora, vamos abordar algo prático. Como você realmente implementa a regra de evitar tolices e ser paciente? Primeiro, estabeleça critérios claros para investimentos antes de começar a procurar oportunidades. Quais indústrias você entende? Quais características de negócio você valoriza? Qual margem de segurança você exige? Qual é sua expectativa mínima de retorno? Ter esses critérios escritos antes de avaliar oportunidades específicas remove muita emoção do processo. Segundo, quando uma oportunidade aparece, avalie-a sistematicamente contra seus critérios. Se não atende aos critérios, passa, não importa quão atraente pareça superficialmente. Terceiro, antes de fazer qualquer investimento, escreva sua tese. Por que você está comprando? O que você espera que aconteça? Quais são os riscos? Qual é sua expectativa de retorno e em que prazo? Ter isso por escrito serve dois propósitos. Força você a clarificar seu pensamento e fornece um registro que você pode revisar depois para aprender com acertos e erros. Quarto, estabeleça regras para quando você vai vender. Isso pode ser baseado em preço relativo a valor, mudanças fundamentais no negócio ou simplesmente encontrar uma oportunidade melhor. Ter essas regras antecipadamente remove emoção de decisões de venda. Quinto, revise seu portfólio regularmente, mas não obsessivamente. Talvez trimestralmente ou semestralmente, avalie se suas teses originais ainda são válidas, se os negócios estão performando como esperado, se as avaliações ainda fazem sentido. Mas não olhe preços diariamente, isso apenas gera ansiedade e tentação de negociar demais. Sexto, mantenha um diário de investimentos onde você registra não apenas transações, mas também seu pensamento e emoções.
Revisar isso periodicamente vai revelar padrões em seu comportamento que você pode então trabalhar para melhorar. Sétimo, continue aprendendo sempre. Leia relatórios anuais de empresas que você possui e de empresas que você está considerando. Leia livros sobre negócios, investimentos, psicologia, história. Estude casos de sucessos e fracassos de outros investidores. Quanto mais você aprende, melhor se torna seu julgamento. Oitavo, seja paciente com oportunidades. Não force investimentos só porque você tem dinheiro disponível. Espere por oportunidades que realmente atendem aos seus critérios, mesmo que isso signifique esperar meses ou anos. Oportunidades de qualidade aparecem regularmente se você for paciente. Nono, quando você comete um erro, e você vai cometer erros, analise-o cuidadosamente. O que deu errado foi má sorte ou mau julgamento? Que sinais você perdeu? Que você pode aprender para evitar erros similares no futuro? Essa análise, pós-morte de erros, é como você melhora ao longo do tempo. Décimo, celebre sucessos modestamente, mas analise-os também. Você teve sucesso por boas razões ou por sorte? Se foi sorte, não se engane pensando que foi habilidade, porque isso vai levá-lo a repetir o comportamento em situações onde a sorte não estará do seu lado. Aqui está algo que as pessoas raramente consideram: o custo de oportunidade do seu tempo. Se você está gastando horas, todos os dias gerenciando investimentos e não está obtendo retornos significativamente melhores que fundos de índice, você está desperdiçando seu tempo. Esse tempo poderia ser gasto aumentando sua renda através do seu trabalho, desenvolvendo habilidades valiosas, construindo relacionamentos ou simplesmente desfrutando da vida. Para a maioria das pessoas focar em aumentar sua taxa de poupança, através de maior renda e menor gasto, provavelmente terá impacto maior em sua riqueza de longo prazo do que tentar vencer o mercado. Mas se você genuinamente gosta de investir, se acha intelectualmente estimulante, se está disposto a fazer o trabalho necessário, então vale a pena perseguir. Só seja honesto sobre suas motivações e realista sobre suas expectativas. Você provavelmente não vai vencer o mercado significativamente, especialmente após impostos e custos de transação. Mas você pode obter retornos razoáveis enquanto aprende muito e se diverte no processo, e isso tem valor mesmo que os retornos financeiros sejam modestos. Agora, deixe-me abordar algo que muitas pessoas perguntam: quando você deve começar a investir? A resposta é: assim que você tiver renda estável e um fundo de emergência básico. O fundo de emergência deveria cobrir 3 a 6 meses de despesas e estar em algo líquido e seguro como uma conta poupança. Isso protege você de ter que vender investimentos em momentos ruins se você perder seu emprego ou tiver despesas inesperadas. Uma vez que você tem isso, você pode começar a investir qualquer excesso de renda. Comece pequeno e aprenda. Não coloque todas as suas economias no mercado imediatamente, especialmente se você não tem experiência. Comece com quantias que você pode perder confortavelmente enquanto aprende. À medida que você ganha experiência e confiança, você pode aumentar gradualmente suas alocações. Esse processo de aprendizado gradual é muito menos doloroso que pular de cabeça e cometer erros caros com grandes quantias de dinheiro. Paciência aplica-se não apenas a investimentos individuais, mas também ao processo de se tornar um investidor competente. Para jovens que estão começando, deixe-me dar um conselho. O investimento mais importante que você pode fazer é em si mesmo. Desenvolva habilidades valiosas que aumentam sua capacidade de ganhar renda. Cuide de sua saúde física e mental. Construa relacionamentos fortes. Essas coisas terão retorno muito maior do que qualquer investimento financeiro nas fases iniciais da sua vida. Uma vez que você está ganhando renda sólida, então você pode começar a acumular capital para investir. Mas não negligencie investimento em capital humano em favor de investimento financeiro quando você é jovem. À medida que você envelhece, o equilíbrio muda.
Eventualmente, você atinge um ponto onde seu capital financeiro está gerando retornos significativos e pode até exceder sua renda de trabalho. Nesse ponto, gerenciar esse capital de forma eficaz se torna mais importante. Mas até chegar lá, foque em maximizar sua capacidade de ganho e taxa de poupança. Essas são as alavancas mais poderosas que você tem nas fases iniciais. Investir de forma eficaz é importante, mas é secundário a ganhar bem e economizar disciplinadamente. Agora, algumas palavras sobre aposentadoria, já que muitas pessoas investem com esse objetivo. A aposentadoria tradicional, onde você trabalha até 65 e depois para completamente moderno, é um conceito relativamente moderno e pode não fazer sentido para todos. Se você ama seu trabalho, por que pararia completamente? Se você odeia seu trabalho, por que esperaria até 65 para parar? Pense em aposentadoria não como uma idade, mas como o ponto onde você tem independência financeira para escolher como passa seu tempo. Independência financeira significa que seus ativos geram renda suficiente para cobrir suas despesas sem que você precise trabalhar. Para algumas pessoas, isso pode acontecer aos 40, para outras aos 70, para algumas nunca. Depende de quanta renda você precisa, quanto você economiza e quais retornos você obtém. Mas o objetivo deveria ser alcançar esse ponto o mais cedo possível para que você tenha máxima liberdade sobre como passa seu tempo. Isso não significa necessariamente parar de trabalhar, significa trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Aqui está uma regra prática para a independência financeira. Você provavelmente pode retirar com segurança cerca de 4% dos seus ativos anualmente ajustado pela inflação, sem risco significativo de ficar sem dinheiro. Isso significa que você precisa de aproximadamente 25 vezes suas despesas anuais em ativos para ser financeiramente independente. Se você gasta 40 mil por ano, precisa de 1 milhão. Se gasta 80 mil, precisa de 2 milhões. Obviamente, isso é uma simplificação e depende de muitos fatores, mas dá uma meta aproximada para trabalhar. Quando você olha dessa forma, fica claro que há 2 caminhos para a independência financeira: aumentar seus ativos ou diminuir suas despesas. A maioria das pessoas foca apenas no primeiro, mas o segundo é frequentemente mais eficaz, especialmente nas fases iniciais. Se você pode reduzir suas despesas anuais de 80 mil para 40 mil, você acabou de cortar pela metade quanto precisa acumular. Isso é enormemente poderoso. Obviamente, há limites para quanto você pode cortar despesas, mas a maioria das pessoas tem muito mais margem do que pensa. A cultura de consumo moderna nos convenceu de que precisamos de muito mais do que realmente precisamos para viver bem. Casas maiores, carros mais novos, roupas de marca, eletrônicos mais recentes, férias extravagantes, a maioria dessas coisas adiciona muito pouco à qualidade de vida real, mas adiciona muito às despesas. Se você pode resistir a essas pressões e viver de forma mais modesta, você pode acumular capital muito mais rapidamente e alcançar independência financeira muito mais cedo. Isso não significa viver miseravelmente. Significa gastar intencionalmente em coisas que realmente melhoram sua vida e cortar implacavelmente coisas que não melhoram. Eu vivi a maior parte da minha vida de forma bastante modesta, apesar de ter recursos para viver extravagantemente. Não porque sou virtuoso, mas porque genuinamente não encontro satisfação em consumo conspícuo. Prefiro uma boa conversa a um carro de luxo. Prefiro um bom livro a férias caras. Prefiro tempo com família a jantares em restaurantes caros. Essas preferências não apenas me fizeram mais feliz, mas também me permitiram acumular capital que pode ser investido e composto ao longo de décadas. Se suas preferências naturais inclinam para consumo caro, você vai ter que trabalhar mais duro para alcançar independência financeira. Mas ainda é possível se você for disciplinado. Agora, deixe-me abordar algo que é frequentemente ignorado: o papel dos impostos em acumulação de riqueza. Impostos podem consumir uma porção enorme dos seus retornos se você não for cuidadoso. Negociar frequentemente gera impostos sobre ganhos de capital de curto prazo, que geralmente são tributados a taxas mais altas que ganhos de longo prazo.
Dividendos são tributados, juros são tributados. Ao longo de décadas, impostos podem reduzir significativamente sua riqueza acumulada. Portanto, eficiência tributária deveria ser uma consideração em sua estratégia de investimento. Estratégias para eficiência tributária incluem: manter investimentos por mais de um ano para qualificar para taxas de ganhos de capital de longo prazo. Usar contas com vantagens tributárias como planos de aposentadoria. Localizar ativos ineficientes tributariamente em contas protegidas. Colher perdas tributárias para compensar ganhos. E simplesmente negociar menos. Essa última é provavelmente a mais eficaz para a maioria das pessoas. Cada vez que você vende um investimento lucrativo, você gera um evento tributável. Se você simplesmente segura indefinidamente, você adia impostos indefinidamente. E o dinheiro que teria ido para impostos pode continuar compondo. Warren construiu a maior parte de sua fortuna através da Berkshire Hathaway, que nunca paga dividendos e raramente vende posições. Isso significa que os ganhos compostos por décadas sem serem reduzidos por impostos. Isso é enormemente poderoso. Se você pode estruturar seus investimentos de forma similar, mantendo posições de longo prazo e evitando distribuições tributáveis, você pode aumentar significativamente sua riqueza após impostos ao longo do tempo. Obviamente, não deixe a cauda tributária abanar o cachorro do investimento. Não segure investimentos ruins apenas para evitar impostos, mas quando tudo o mais é igual, prefira estratégias eficientes tributariamente. Aqui está algo que as pessoas frequentemente não consideram: o impacto da inflação em sua riqueza. Inflação corrói silenciosamente o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Se você tem dinheiro em uma conta poupança ganhando 1% de juros, mas a inflação é 3%, você está realmente perdendo 2% de poder de compra por ano. Ao longo de décadas, isso é devastador. Portanto, você precisa investir em ativos que pelo menos acompanham a inflação e, preferencialmente, a excedem significativamente. Ações de empresas de qualidade historicamente excedem a inflação ao longo do tempo porque as empresas podem aumentar preços com a inflação e frequentemente crescer além disso. Imóveis também tendem a acompanhar a inflação. Títulos de renda fixa são vulneráveis à inflação, especialmente títulos de longo prazo. Dinheiro é o mais vulnerável. Portanto, manter muito dinheiro por longos períodos é geralmente uma má ideia, a menos que você esteja esperando especificamente por uma oportunidade. Você quer a maior parte do seu capital em ativos que podem crescer com ou acima da inflação. Mas aqui está o equilíbrio. Você também precisa de alguma liquidez para oportunidades e emergências. Então, uma alocação razoável pode ser a maior parte em ativos de crescimento, como ações de qualidade, uma porção menor em ativos mais estáveis, como títulos ou imóveis, e uma pequena porção em dinheiro para liquidez. As proporções exatas dependem de sua idade, situação financeira, tolerância a risco e objetivos, mas o princípio geral é: não deixe muito dinheiro parado sendo corroído pela inflação, mas mantenha o suficiente para a flexibilidade. À medida que você envelhece, geralmente faz sentido reduzir gradualmente o risco de seu portfólio porque você tem menos tempo para se recuperar de perdas e pode estar dependendo dos ativos para renda. Mas isso não significa necessariamente sair completamente de ações. Mesmo na aposentadoria, você provavelmente tem um horizonte de tempo de décadas, então ainda precisa de algum crescimento para acompanhar a inflação. A regra antiga de subtrair sua idade de 100 para determinar sua alocação de ações é muito simplista, mas captura a ideia geral de reduzir gradualmente o risco com a idade. Agora deixe-me falar sobre algo que é muito importante, mas raramente discutido adequadamente: o papel do cônjuge em sua estratégia financeira. Se você é casado ou tem um parceiro de longo prazo, vocês precisam estar alinhados em objetivos financeiros e abordagem. Conflitos sobre dinheiro são uma das principais causas de divórcio, e divórcio é uma das maneiras mais eficazes de destruir riqueza.
Portanto, comunicação aberta e honesta sobre finanças com seu parceiro é absolutamente crucial. Isso significa discutir objetivos, discutir tolerância a risco, discutir hábitos de gasto, discutir estratégia de investimento. Você não precisa concordar em tudo, mas precisa ter entendimento mútuo e respeito pelas perspectivas um do outro. Se um de vocês é gastador e o outro é poupador, vocês precisam encontrar um meio-termo que funcione para ambos. Se um de vocês é agressivo com investimentos e o outro é conservador, vocês precisam encontrar uma abordagem que ambos possam viver com ela. Eu tive sorte de ter um casamento longo e feliz. E parte disso foi ter alinhamento em valores fundamentais, incluindo abordagem a dinheiro. Não estou dizendo que nunca tivemos desacordos, mas tivemos respeito mútuo e comunicação aberta que nos permitiu trabalhar através de diferenças. Se você não tem isso com seu parceiro, você precisa trabalhar nisso porque é fundamental, não apenas para sucesso financeiro, mas para sucesso no relacionamento em geral. Aqui está outra consideração importante: planejamento patrimonial. Ninguém gosta de pensar sobre morte. Mas se você tem ativos significativos ou dependentes, você precisa de um plano para o que acontece com esses ativos quando você morrer. Isso significa ter um testamento, possivelmente um trust, designações de beneficiários atualizadas em contas de aposentadoria e seguros. Sem planejamento adequado, uma porção significativa do seu patrimônio pode ir para impostos ou ser distribuída de formas que você não teria querido. Planejamento patrimonial também significa ter conversas com seus herdeiros sobre suas expectativas e valores. Riqueza pode ser uma bênção ou uma maldição para a próxima geração, dependendo de como é gerenciada. Se você simplesmente deixa uma fortuna para filhos que não foram preparados para lidar com ela, você pode estar fazendo mais mal que bem. Eles podem se tornar dependentes, perder motivação, fazer escolhas ruins. Portanto, parte da sua responsabilidade é preparar seus herdeiros, ensinar-lhes valores e habilidades, dar-lhes oportunidades para desenvolver competência e caráter. Warren diz que você deveria deixar para seus filhos o suficiente para que possam fazer qualquer coisa, mas não tanto que possam fazer nada. Eu concordo com esse princípio. Você quer dar à próxima geração oportunidades e segurança, mas não quer roubar deles a satisfação de conquistar coisas por si mesmos. Encontrar esse equilíbrio é difícil e depende das circunstâncias individuais, mas é algo que você precisa pensar cuidadosamente. Agora, vamos voltar à regra poderosa e resumir o que realmente importa. Dobrar seu capital não é sobre encontrar o investimento secreto que ninguém mais conhece. Não é sobre timing de mercado perfeito. Não é sobre ser mais inteligente que todos os outros. É sobre fazer consistentemente coisas sensatas e evitar fazer coisas tolas. É sobre ser paciente e deixar o efeito composto fazer seu trabalho. É sobre viver abaixo de suas possibilidades para que você tenha capital para investir. É sobre desenvolver habilidades e conhecimento para que você possa tomar decisões informadas. É sobre controlar suas emoções para que você não faça coisas estúpidas em momentos de estresse. Essas coisas não são emocionantes. Não vão fazer você rico da noite para o dia. Não vão impressionar as pessoas em festas. Mas funcionam consistentemente ao longo do tempo para qualquer um disposto a fazê-las. O problema é que a maioria das pessoas não está disposta. Elas querem o atalho, o segredo, a fórmula mágica. Quando descobrem que não existe, ficam desapontadas e desistem. Ou pior, continuam perseguindo esquemas e perdendo dinheiro. Não seja essas pessoas. Aceite que construir riqueza é um processo lento e às vezes chato. Aceite que você vai cometer erros ao longo do caminho. Aceite que você vai ver outras pessoas, aparentemente, ficarem ricas mais rápido que você. Nada disso importa. O que importa é que você está fazendo progresso consistente em direção aos seus objetivos, que você está aprendendo e melhorando, que você está construindo uma base sólida para a segurança financeira de longo prazo. Aqui está um desafio para você. Durante a próxima semana, antes de fazer qualquer compra não essencial, pare e pergunte-se: isso me torna mais sábio ou mais tolo?
Isso me aproxima dos meus objetivos de longo prazo ou me afasta deles? Estou comprando isso porque realmente agrega valor à minha vida ou porque estou tentando impressionar alguém ou preencher um vazio emocional? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você provavelmente vai descobrir que muitas das suas compras não passam nesse teste. Agora, pegue o dinheiro que você teria gasto nessas compras e invista, não em algo complicado ou arriscado, apenas em algo sólido e sensato. Faça isso consistentemente por meses e anos, e você vai ficar surpreso com quanto capital você pode acumular. Combine isso com aprendizado contínuo sobre investimentos e negócios, e você estará bem posicionado para construir riqueza significativa ao longo do tempo. Mas lembre-se, o objetivo não é apenas acumular o maior número possível. O objetivo é ter recursos suficientes para viver de acordo com seus valores, ter segurança e independência, e fazer coisas que você considera significativas. Se você perde de vista isso e torna a acumulação de dinheiro um fim em si mesmo, você perdeu o ponto. O dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Use-o sabiamente para construir uma vida que você considera valiosa. Se você achou este conteúdo útil, compartilhe com alguém que poderia se beneficiar. Compartilhe com aquele amigo que está sempre perseguindo o próximo esquema de enriquecimento rápido. Compartilhe com aquele familiar que reclama de nunca ter dinheiro, mas gasta em coisas desnecessárias. Compartilhe com aquele jovem que está começando e precisa de orientação. A sabedoria só tem valor se é aplicada. E às vezes as pessoas precisam ouvir a mesma verdade múltiplas vezes antes de realmente absorvê-la. E deixe um comentário abaixo compartilhando sua maior lição sobre dinheiro. Seja algo que você aprendeu do jeito difícil ou um princípio que guiou você bem. Aprendemos uns com os outros, e sua experiência pode ajudar alguém a evitar um erro ou tomar uma decisão melhor. Construir riqueza não precisa ser um jogo de soma zero, onde uns ganham às custas de outros. Pode ser um processo onde todos que estão dispostos a aprender e aplicar princípios sólidos podem melhorar suas vidas. A regra poderosa para dobrar seu capital é simples, mas não é fácil. Evite as tolices. Seja paciente, viva abaixo de suas possibilidades. Invista em coisas que você entende, deixe o efeito composto fazer seu trabalho. Não há nada mais a dizer além disso. Tudo mais é apenas elaboração desses princípios fundamentais. Se você pode fazer essas coisas consistentemente, ao longo de décadas, você vai construir riqueza. Se não pode, você provavelmente não vai. Não importa quão inteligente você seja ou quantas estratégias sofisticadas você tente. A escolha é sua. Você pode continuar perseguindo esquemas e atalhos e provavelmente acabar com pouco para mostrar por seus esforços. Ou você pode aceitar que construir riqueza requer disciplina, paciência, aprendizado contínuo e disposição para fazer coisas sensatas mesmo quando são chatas. Eu sei qual caminho funciona porque vivi e observei os resultados ao longo de décadas. A questão é, você está disposto a fazer o que funciona? Ou vai continuar fazendo o que é emocionante, mas ineficaz? Pense nisso. Pense profundamente. E então tome sua decisão e viva com as consequências. Porque no final, sua vida financeira é resultado das escolhas que você faz todos os dias. E ninguém pode fazer essas escolhas por você. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não age com base nele, é inútil. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Ação sem conhecimento é apenas aposta. Você precisa de ambos: conhecimento sólido e ação disciplinada. Agora vai e faça algo sensato com seu dinheiro. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Mesmo que seja algo pequeno, faça, porque pequenas ações sensatas, compostas ao longo do tempo, produzem resultados extraordinários. Essa é a regra poderosa, essa é a verdade que a maioria das pessoas não pode com fazer ouvir, porque ela não vende, não é sexy, não promete riqueza da noite para o dia. Ela exige algo muito mais valioso do que dinheiro. Exige a sua transformação pessoal. Charlie Munger não se tornou uma lenda por descobrir um segredo arcano. Ele se tornou uma lenda por dominar o óbvio, por aplicar incansavelmente, década após década,
os mesmos princípios fundamentais que a maioria ignora em busca de novidades. Ele construiu um sistema operacional para a vida, não apenas para investir. Portanto, a pergunta final não é se você entendeu a regra. A pergunta é se você está disposto a se tornar o tipo de pessoa que vive por ela. Uma pessoa que valoriza mais a sabedoria do que a excitação, mais a paciência do que a velocidade e mais a realidade do que a fantasia. Não busque um mapa com um tesouro marcado. Construa sua bússola interna com os princípios da racionalidade, paciência e integridade. Essa bússola que o guiará não apenas para dobrar seu capital, mas para construir uma vida de verdadeiro valor e significado. Dobre seu capital, sim, mas mais importante, multiplique sua sabedoria. O primeiro é apenas uma consequência do segundo.